Olá meninos, tudo bom? Vamos para mais uma aula de correção de exercício, ok? Agora os exercícios de movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, são os exercícios da página 61, que foram aqueles últimos exercícios da última aula teórica, tá? De movimento variado. Então a questão diz o seguinte: um ciclista tem uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado e parte do repouso. Letra A. Qual a velocidade do ciclista após 8 segundos? A que distância ele percorreu em 8 segundos? Qual a velocidade média do ciclista durante os 8 segundos, os primeiros 8 segundos? E quantos metros ele percorreu até o instante que sua velocidade atinge 30 metros por segundo ao quadrado? Bom, meninos, a ideia aqui inicialmente é, primeiro, separar os dados do problema. Ok? Então vamos ter que separar esses dados, tá? Então, primeiramente, a aceleração é constante. Então, se a aceleração é constante, movimento retilíneo uniformemente variado. E ele parte do repouso. Qual é a velocidade inicial dele? 0. Então vamos fazer isso daí. Então, primeiro, separando os dados que o problema te dá. Então vamos lá. Aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e velocidade inicial de 0. Ok? Na letra A, ele quer a velocidade no tempo de 8 segundos. Ou seja, o ciclista ele percorreu 8 segundos partindo do zero. Ora, eu não quero a velocidade final. Quer dizer, o problema não pede a velocidade final, então nós temos o tempo, nós temos a aceleração e nós temos a velocidade inicial. Logo, eu vou usar a função horária de velocidade. Ok? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Agora, então, é só substituir os valores que você tem nessa equação. Então vamos lá. Velocidade final é igual a 0 mais 2 vezes 8, que é o tempo. Velocidade final é de 16 metros por segundo. Lembrando que velocidade é metros por segundo. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. Beleza. No segundo problema, o que ele pede? Ele pede o deslocamento, ou seja, a distância que ele andou nesses 8 segundos. Ora, eu tenho a velocidade inicial, que é 0, nós temos o tempo e nós temos a aceleração. E ele quer que se calcule o ΔS. Ok? Bom, se no primeiro, na letra A, ele dava a velocidade, pedia para calcular a velocidade, na letra B, ele quer que calcule a distância percorrida, ou o deslocamento, ok? Só que nós não sabemos quem é esse deslocamento. Eu posso usar essa fórmula, a função horária de velocidade? Não, porque a função horária de velocidade só me informa a velocidade. Então eu vou ter que usar a função horária de espaço, que é aquela S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ok? Então, ó, posição final é igual a posição inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração, tempo ao quadrado divididos por 2. Função horária do espaço, ok? Ou do deslocamento. Beleza? Só que ele quer o ΔS. Tá vendo que esse S0 está aqui sozinho? Eu vou jogar ele para o outro lado. Então eu vou ter S menos S0 igual V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Nós não queremos o ΔS, então temos já o ΔS que eu quero. ΔS, para quem não lembra, é a posição final menos a posição inicial. Agora vamos substituir tudo que nós temos. Qual é a velocidade inicial? É 0. Qual é o tempo? 8. Mais, qual é a aceleração? 2. Qual é o tempo? 8 ao quadrado e divide por 2.
ok? Lembrando aqui, vamos lembrar a matemática. Tá vendo que eu tenho uma multiplicação e uma potência? Eu posso multiplicar primeiro? Claro que não. Primeiro eu resolvo a potência. Então aqui eu posso colocar que vai dar 0, mais 2, que divide 64, que multiplica 64, desculpa, que divide por 2. Como aqui eu posso cancelar, eu tenho 2 na divisão, então nós vamos ter 64 metros. Então o deslocamento foi de 64 metros. Beleza? Ok. Então na letra A, ele perguntou a velocidade depois de 8 segundos. Ok. E na letra B, ele perguntou o deslocamento que ele andou em 8 segundos. Ok? Na letra C, ele pede para calcular a velocidade média nesse período de 8 segundos. Claro que ele teve várias velocidades, ou seja, ele partiu do zero e sua velocidade foi aumentando até chegar no 16 metros por segundo. Ok? Só que essa velocidade ela não foi constante, ela foi variável. Então ele quer saber uma velocidade média, ou seja, qual foi a média de todas as velocidades nesse trecho de 8 segundos. Então, na letra C, vamos calcular a velocidade média, ok? Que é o ΔS sobre tempo. Qual foi o ΔS? Ora, ΔS foi 64. Então, 64. Qual foi o tempo? 8 segundos. 64 divididos por 8, 8 metros por segundo. Então, se eu fosse perguntar aí qual é a velocidade média, ou seja, qual é a média de todas as velocidades desse trajeto que ele fez? Ora, a velocidade desse trajeto foi de 8 metros por segundo. É claro que ele não andou a vida toda em 8 metros por segundo. Ele começou no zero, foi aumentando, 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 até chegar no 16 metros por segundo. Ok? Muito bem. E na letra D, o que ele pede? Ele pede qual é o deslocamento, não? Qual é a velocidade? Deixa eu ver aqui, que eu esqueci. Deixa eu ligar novamente aqui. Ele quer saber, então, olha lá, o que ele pergunta? Quantos metros percorreu até o instante que sua velocidade atinge 30 metros por segundo? Beleza. Eu posso fazer, então aqui eu vou ter que fazer duas coisas. Primeiro, quanto tempo ele levou para atingir esses 30 metros por segundo? Então a gente vai começar lá do início. Velocidade inicial é 0. Velocidade final, 30 metros por segundo. Qual é a aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Nós queremos saber o tempo. Então, primeiramente, calcular o tempo. Por quê? Eu sei que ele saiu do zero e chegou no 30. Mas quanto tempo ele levou? Então, eu preciso calcular esse tempo. Beleza? Então, de novo, tem velocidade inicial, tem velocidade final, quero calcular o tempo. Qual função eu vou usar? Função horária de velocidade. Tem velocidade inicial, tem velocidade final, quero saber o tempo. Função horária de velocidade. Então, V igual V0 mais A vezes T. Ok? Bom, qual é a velocidade final? 30. Qual é a velocidade inicial? 0. Qual é a aceleração? 2. Qual é o tempo? Não sei. Então, coloquei o tempo apenas como T, porque eu não sei quem é. Então, eu vou ter 30 igual 2t. Como 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, t é igual 30 divididos por 2. Tempo é igual a 15 segundos. Ou seja, qual é o tempo que ele leva para sair do zero até chegar no 30 metros por segundo? Ele leva 15 segundos. Ok? Agora nós vamos calcular o quanto ele andou. Então, de novo, ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado divididos por 2. Então, função horária de espaço. Vou só substituir, ΔS é igual. Aqui vai dar 0, não vou precisar colocar. Aceleração, 2 vezes
o tempo, 15, então 15 ao quadrado, divididos por 2, cancelou, cancelou, 15 ao quadrado, 225 metros. Ok? Então, quantos metros ele percorreu desde o início, tá? Lá quando ele partiu do zero, até chegar nos 30 metros por segundo. Ora, ele percorreu 225 metros em 15 segundos. Ok? Então é isso que ele pede no problema. Bom, meninos, eu sempre tenho que atentar a essas situações. Então, se eu tenho a velocidade inicial, tenho a velocidade final, ou quero descobrir, tenho a aceleração e tenho tempo, qual função horária eu vou usar? Ora, eu vou usar a função horária de velocidade. Opa, desculpa. V0 AT. Ok? Então, se eu tenho velocidade inicial, tenho aceleração, tenho tempo, quero calcular a velocidade final, função horária de velocidade. Ou, se eu não tenho qualquer um desses elementos aqui, mas tenho velocidade final, tenho velocidade inicial, eu vou usar sempre a função horária de velocidade. Agora, se eu quiser saber o espaço, ou distância percorrida, ou posição, eu vou usar a função horária de posição, de espaço. Tá? Então, eu sempre tenho que saber interpretar os problemas no início, sabendo o que ele está me pedindo. É essa a interpretação que eu sempre tenho que prestar atenção. Ok? Bom, meninos, daqui a pouco eu vou postar mais um exercício, vou fazer mais um exercício e espero que eu tenha tirado dúvida de vocês. Um beijo e bons estudos. Tchau!